Quinto, quebrar crenças e paradigmas velhos e colocar novos. Então eu tinha crenças sobre coisas, sobre dinheiro, por exemplo. Eu comecei a ter mais intimidade, eu comecei a gostar de dinheiro. Por quê? Eu falava que gostar, que queria muito dinheiro, etc, né? Então, ó, quem aí se incomoda de ver dinheiro assim? Tem gente que fala que gosta e o dinheiro chega, não dura uma semana. Some com dinheiro, gasta dinheiro para tudo quanto é lado, tudo quanto é coisa, some com dinheiro de qualquer jeito. Então eu comecei a quebrar crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre saúde. É fundamental a reprogramação mental para que você tenha novas crenças, porque as suas crenças vão determinar seus pensamentos, que determinam as suas emoções, que determinam as suas ações, que determinam os seus resultados. Deixa eu ver se eu acho aqui o ciclo da criação. Ó, só para você ter uma ideia, ó. Aqui, ó. Paradigmas geram pensamentos que geram emoções. A emoção é uma química hormonal que acontece no teu corpo. Essa química hormonal, quando ela é gerada, o seu coração recebe essa informação gerando um sentimento. Esse sentimento emana uma frequência eletromagnética para o universo, atraindo pessoas, circunstâncias, ocasiões que vão comprovar a tua crença, ou seja, os seus paradigmas. Então você tem pensamentos, emoções, ações, porque quando você libera uma química hormonal no teu corpo, libera hormônio. Hormônio vem da palavra hormon, que significa pôr em movimento. Então toda vez que você tem uma emoção, você tem uma ação. Mesmo que a ação seja ficar parado, mesmo que a ação seja estagnar, né, procrastinar e etc. Então você tem uma ação e essa ação gera um resultado. Toda ação tem uma reação igual, olha só. Para toda ação, existe uma reação contrária igual, entende? Ação e reação, causa, efeito. Então, quando você tem pensamentos em cima desses paradigmas, vão gerar um efeito idêntico às suas crenças. Então, é fundamental mudar as crenças sobre todas as áreas para que você tenha uma vida em abundância em todas as áreas, ok? Então, foi isso que eu fiz e fui fazendo e faço isso até hoje, porque é um processo quase que eterno. Cada nível que você sobe, por exemplo, sobre dinheiro, sobre milhões, depois que eu fiz meu primeiro milhão, tive que quebrar crença para fazer outros. Entende? Então você começa a sair disso. Agora a gente está fazendo uma meta agora para fazer 10 milhões em um ano. Precisa quebrar muita crença, mesmo que seja crença de incapacidade, crença de merecimento, crença, entendeu? Então cada um, vamos supor que você queira fazer 10, 20 mil por mês. Você precisa quebrar essas crenças que você tem sobre dinheiro, porque você não sabe sobre dinheiro. Se soubesse, você já teria o resultado. O que você sabe sobre dinheiro te deu o dinheiro que você tem, criou o dinheiro que você tem agora. Entendeu? O que você sabe sobre dinheiro, presta atenção nisso. Te trouxe o dinheiro que você tem agora. Se você ganha 1.500, 3.000 reais, 5.000 reais, é essa consciência sobre o dinheiro que você tem. E aí eu fui para o sexto. Então lembra que eu falei aquelas 7 pilares ali? Quando eu fui para o sexto passo, eu fui para a mentalidade de riqueza. Eu entendi que existiam paradigmas, crenças, etc., mas tem um jeito de pensar diferente, um jeito de agir. E uma das coisas que eu comecei a fazer, que lembra na época, eu já comprava um sapatinho melhor. Eu não precisava de 3, 4 sapatos. Eu tinha 2, entendeu? 2 bons, ao invés de ter 5, 6 pares de sapato, eu tinha 2 melhorzinhos, então eu comprava menos, mas juntava o dinheiro para poder comprar aquilo. Eu troquei os copos lá de casa de vidro, de requeijão, de, como é que chama aqueles, massa de tomate, essas coisas que eu tinha lá em casa, e comecei a comprar taças de cristal. Não tinha um centavo no bolso, mas ao invés de eu tomar uma água, um vinho, que eu adoro vinho, ao invés de eu tomar em copo de vidro, eu tomava numa taça. O que isso faz? Isso eleva o meu merecimento, sabe? E aí falar, mas quando eu comprei, por exemplo, a taça, eu comprei uma. Eu não tinha dinheiro para comprar o jogo. Eu tinha uma, depois comprei 2, aí dava para tomar com outra pessoa. Depois comprei terceira, depois comprei um jogo. Você tá entendendo? Arrumar as coisas lá em casa. Então tinha um sofá que ele estava rasgado. Aí eu mandei colocar couro nele, mandei estofar para ele ficar bonitinho, para você começar a não ver pobreza.
você começa a se acostumar com pequenas coisas. É um shampoo que você pode trocar, um sabonete melhor, em vez de comprar aquele baratinho que detona teu cabelo, depois você tem que gastar dinheiro com creme, olha que merda, né? Você comprar um negócio legal, um shampoo bacana, algo que te traz, ir em lugares, em ambientes, sabe? Criar essa mentalidade de riqueza. Eu ia nos lugares, olhar carro, olhar casa, olhar terrenos, etc. Não tinha grana para comprar, mas eu ia lá, tá? Eu comecei a criar essa mentalidade. Então eu ia nos lugares, entrava nos carros bacana, ia nas lojas, nas concessionárias, ia bem arrumado, obviamente, até para não ter preconceito, a pessoa não te olhar meio torto, chega lá de chinelinho, você já não tem dinheiro, ainda chega lá de chinelinho e bermuda, porra, ninguém vai querer nem te olhar. Então eu ia bem arrumado, alinhado, conversando bem com a pessoa, entrava nos carros, entrava no BMW, entrava numa Land Rover, sabe? Entrava nos carros bacanas, para eu vivenciar aquilo e começar a achar normal a riqueza. Porque como eu nunca tinha tido, não é uma coisa muito natural para gente que não tem. Então você começa a se acostumar, entrar em ambientes prósperos. Então eu ia em restaurantes chiques, por exemplo, e aí eu comprava lá, por exemplo, uma porção de batata diferente, tomava um vinho, uma coisa assim, mais baratinho, não importa. Eu estava no ambiente. Que você entre numa cafeteria chique e toma um café. Não importa. Então eu trabalhei isso e eu comecei a me acostumar tanto que eu já não estava cabendo mais em lugares mais simples, nos botequinhos que eu ia pro boteco, rasgava de cerveja, tava com aquela pança de cerveja lá, os botecos da esquina, gente, nossa senhora da Aparecida. Eu ia lá, e foi ótimo para aquela época, para aquela consciência, e conheci muita gente bacana nesses lugares. Mas depois que eu comecei a frequentar restaurantes com silêncio, com educação, uma pessoa vindo te servir, sabe? Com um negócio de qualidade, com uma taça de cristal, tudo limpinho, né? Aqueles copos americanos sujos de cachaça que alguém bebeu. Meu Deus, deu até um negócio aqui. E aquelas porções, sabe Deus como é que a pessoa fez, usou aquele óleo 300 vezes. Então você está num restaurante sofisticado, é diferente. Eu lembro de uma vez, foi eu e a minha esposa, a gente estava comemorando não sei quantos anos, acho que 10 anos de casado, e a gente foi num restaurante lá na minha cidade, que era Osteria da Silvano. E era um restaurante italiano, um dos mais chiques lá da cidade, e eu pedi um vinhaço, o vinho eu gastei R$200 lá, era muito dinheiro, tá, pra mim. Eu gastei R$200 nesse vinho, acho que era R$60 o macarrão, uma massa, e a gente pediu o vinho, top, aí ele colocou num decanter, sabe, para decantar, para oxigenar e liberar todas as nuances que o vinho tinha, mas eu não entendia sobre isso na época. Ela coloca essa frescoragem aqui que eu quero também. E a gente foi lá, vivenciou aquilo, era uma delícia. E tomou, sabe, um vinho maravilhoso, era um Montes Alfa, lembro direitinho, era um Montes Alfa, um vinho argentino muito bom. E pedimos uma massa maravilhosa, com 4 queijos, e aí vinha aquele pedaço, aquela lasca de queijo parmesão italiano maravilhoso, o cara raspava lá, ralava na sua frente, em cima do prato, sabe? Hoje faria um slow motion com o celular, né? Para aquilo pegar na alma, igual aconteceu aqui em Campos do Jordão. A gente estava num restaurante sofisticadaço, eu gastei R$1.200, olha a diferença. Muito legal, né? A gente gastou R$1.200 aqui, sei lá, alguns meses atrás, e comemos um macarrão que foi feito dentro do queijo, um queijo sensacional, com vinho do Andrea Bocelli. Quem conhece o Andrea Bocelli, cantor, né, que eu gosto muito, canta esse tipo de música, e o Bocelli, ele tem um vinho, então eu tomei o vinho do Bocelli aqui, eram uns 500 contos, só o vinho. Só o vinho. E esse macarrão para nós dois e tal, aí pedimos uma aguinha, aquela coisa toda. E foi maravilhoso, tinha um violinista tocando música para mim, cantei junto com o cara, e foi muito sensacional. Então naquela época eu me permitia ir em lugares assim, era uma coisa que dava para fazer uma vez ou outra, né? Não dava para fazer sempre, então eu mudei a minha mentalidade assim, com pequenas coisas, sabe? Levando meu nível de merecimento, comprando uma roupinha melhor, comprando uma camisa,
sabe? Então você, por exemplo, essa camisa aqui é da Zara, é uma camisa, eu acho que custa uns R$100, não é nem nada caro, nem nada, mas é uma camisa que eu uso em casa, que eu uso no dia a dia, vou ali no centrinho passear, eu coloco ela e tal. Então se você às vezes não tem, em vez de você comprar 2 camisetinhas de 50, 2 roupinhas de 50, você compra uma de 100. Cara, isso é outra coisa. A camisa é alinhada, todo um corte perfeito, sabe? Você fica mais bonito, você se sente melhor, você se sente mais rico no negócio, quando você tem as suas roupas. Então hoje eu tenho ternos, tenho roupas que eu posso comprar qualquer roupa que eu quiser, mas na época não dava. Então você vai pegando esses pequenos detalhezinhos, entendeu? Eles vão recapitular tudo aqui, ó. Primeira coisa, eu decidi que eu ia mudar. Então eu decidi que eu não seria mais aquela pessoa e ia me transformar em outra coisa para eu ter uma outra vida. Eu decidi o que eu queria e montei o meu mapa vital. Eu estudei sobre essas 7 áreas da vida para eu ter uma vida em abundância. Ou você equilibra as 4 áreas da vida, ou você sempre terá uma vida desequilibrada. Você pode ter toda a grana do mundo e ter um câncer. Ai, que delícia. E aí você não usa. E você não tem dinheiro que compre saúde. Porque a saúde é uma área que você tem que cultivar. Então imagina que você tem 4 plantinhas na sua vida. Ou você cuida de todas elas, ou uma vai morrer. Ah, eu vou focar só nessa que é mais importante. Não tem mais importante. 4 áreas da vida. Vida é as 4 áreas. Então não tem mais importante. Espiritualidade não é mais importante que dinheiro. Dinheiro não é mais importante que saúde. Saúde não é mais importante do que relacionamento. Tudo isso é vida. Então espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional, você tem que entender sobre essas áreas. Como você nunca aprendeu sobre isso na escola, quando você chega com 50, 60, 70 anos, você está totalmente perdido e se sente mal. Por quê? Você fala, nossa, é muita coisa para estudar. Não é. É 7 coisas. Identidade, leis do universo, mapa vital, que você mesmo vai criar, propósito de vida, é a sua carreira, saúde, relacionamento e dinheiro. Aqui, ó, 7 coisinhas. Pra você ter uma vida podástica, totalmente fora do padrão da 95% da população do mundo. 95% da população do mundo está totalmente perdida, não sabe o que quer. Então, decide que vai mudar, decide para onde, o que você quer, estuda sobre essas coisas, aprende a dizer não. Você tem que eliminar, você tem que dizer não para si mesmo, você tem que dizer não para as pessoas que vão te chamar para aquela vidinha que você estava, você tem que dizer não para as coisas que não vão te levar para onde você vai estar, você tem que aprender coisas novas, você tem que expandir a sua consciência em todas essas áreas, aprender coisas novas, você tem que quebrar os seus paradigmas. Paradigmas são um conjunto de programações mentais que comandam seus comportamentos habituais. Então você precisa mudar o paradigma para que mude o comportamento, tá? Você precisa criar uma mentalidade de riqueza, ou seja, uma mentalidade de saúde, uma mentalidade de relacionamento, uma mentalidade, ou seja, são novos programas que você precisa colocar através do estudo lá. Só que precisa entender que isso existe. E a 7ª foi o entendimento sobre as leis do universo. O verdadeiro entendimento sobre como a vida funciona, como esse jogo funciona. Ou eu ia eternamente jogar para não perder, que era o que eu fazia. Eu estava o tempo todo com medo de perder, com medo de não dar certo. Igual o Matheus comentou, como é que eu sei que vai dar certo? Quando você está alinhado com o universo, com as leis do universo, você não acha que vai dar certo. Você sabe que vai dar certo. Por quê? Porque assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23:7. Você para de focar naquilo que você não quer e começa a focar naquilo que você quer. Você já criou o teu mapa, você entende sua identidade, dominou a sua mente, criou o teu mapa da vida, tudo que você quer conquistar. Agora você precisa entender como essas leis funcionam. Eu escrevi tudo isso aqui. Tudo que você precisa entender sobre as leis do universo está aqui dentro desse livro. São 320 páginas de pura expansão da consciência e na prática de forma simples para você usar na sua vida. Então eu notei que por mais que eu trabalhasse fisicamente, trabalhar duro, já ouviu essa frase, né? Por mais que eu trabalhasse duro, a vida não mudava. Eu não conseguia enriquecer. Então, já percebeu que algumas pessoas, por mais que se esforcem, parece que nada dá certo, enquanto outras, sem esforço, tudo que toca vira ouro? Falei, pô, tem uma lenha aí, tem alguma coisa aí. E aí, qual que é o segredo disso aí? As leis do universo. Existem leis que atraem pessoas, circunstâncias e ocasiões para sua vida. Se você não entende como essas leis funcionam, você está jogando para não perder e não para vencer.
E aí, quando eu mudei, isso mudou o jogo todo. Porque eu comecei a atrair mais pessoas, mais ocasiões, mais situações. Tudo que eu tenho na minha vida foi co-criado do jeitinho que eu coloquei no meu mapa. Então você tem um mapa, que é o quê? É um livro da sua própria vida que você mesmo escreve, definindo o que você quer. Você pode criar também quadro mental, quadro dos sonhos, que as pessoas chamam, colocando o que está no teu mapa ali para você ver, né, o tempo todo na tua cara. E aí você vai começar a usar a lei do universo para poder atrair isso para você. Porque não adianta você falar assim, eu quero isso. Tá. Se você não sentir que tem isso, você nunca vai ter. Quer ver? Ó? Presta atenção aqui, que fantástico. Na página 190 e alguma coisa, 198, eu cito a Bíblia. Aqui, a Bíblia é um livro sensacional que ensina como a vida funciona. Tá? Para mim não é um livro religioso. As pessoas que colocaram ela de forma religiosa. A Bíblia é um livro de... eu não gosto de autoajuda porque não existe autoajuda. Se você lê um livro que alguém escreveu, então não é autoajuda, porra. É o outro ajuda. O outro te ajudou. Você pega meu livro e fala, eu tô lendo um livro de autoajuda. Não, eu que tô te ajudando. Não é autoajuda. Eu te mastiguei tudo. Como é que é autoajuda? Então o livro, a Bíblia é um livro de autoconhecimento, de transformação, de expansão da consciência, de como as leis funcionam, como a vida funciona, só que ela é escrita em parábolas, porque era assim que escrevia naquela época, e é como o nosso subconsciente consegue entender. E aí é que lasca a vida de muita gente, que acha que a Bíblia é literal e não entende nada. Acha que aquilo aconteceu, que aquilo é daquele jeito, que existe tal coisa e tal. Então, olha só, na minha página 198, em Marcos 11, 24. Portanto vos afirmo, tudo quando em oração pedirdes, tenhas fé que já recebestes e assim vos sucederá. Vamos entender o seguinte, tudo que você pedir em oração, agora nós vamos entender que pedir não significa implorar ou isso que as pessoas acham que significa, ou seja, eu vou pedir alguma coisa para fulano, eu vou pedir, eu não tenho, eu quero que você me dê. Pedir não significa isso. A etimologia da palavra não é essa. Pedir significa alcançar. Então, quando em oração, e vão trocar essa palavra pedires e colocar alcançar, em oração, você alcançar, tenhais fé, que já o recebeste. Você alcança como se já tivesse aquilo, e assim vos sucederá. Na página, aqui tem uma citação de Einstein também, Albert Einstein cita que a imaginação é mais importante que conhecimento. Ou seja, se você consegue imaginar que você já tem, nossa, assim vos sucederá a sua vida. Na página 201, eu cito Mateus 6, versículo 6. Quando orar, vá para dentro, em segredo, e feche a porta. Feche a porta do quê? Dos sentidos. Feche seus olhos, seus ouvidos, tudo que possa atrapalhar você estar lá e sentir como se já tivesse. Pois aquilo que seu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Então, quando você for fazer uma meditação, uma mentalização, alguma coisa nesse sentido, você precisa entender esses princípios, precisa saber usar isso daqui, tá? Não adianta você fechar o olho aí e falar, eu vou sentir que já é. E aí você não consegue sentir, você não entende como funciona isso e tal. Na página 202, mais uma citação, Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo que já tem, eu acho que não tem como ser mais direto, né? Recebereis. Então você começa a parar de trabalhar duro, desesperadamente, e começa tudo a dar certo na sua vida. Você fala, por que fulano tem a bunda pra lua, né? Já viram essa expressão aí? Fulano nasceu com furico pra lua, porque não é possível. Então, tudo que pedires, e pedir é alcançar. Eu alcanço aquilo, eu vivencio aquilo como se já tivesse, e não pedindo como se eu não tivesse. Porque quando você pede com esse sentido que as pessoas ensinam aí, tipo, você tem que pedir para Deus, porque você é um mero mortal, que não sei o quê. Você é imagem e semelhança de Deus, e você tem o poder de criar até um ser humano. E tudo que existe na Terra você pode criar. Então, se você pode imaginar, você pode criar. Você tem este poder. Você não é pequenininho, você é foda. Você só não sabe disso. Alguém te enganou, te fazendo ter uma identidade deturpada, achando que você não merece, que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, ou que você é apenas isso. Você nem é o teu corpo, porra. Você é um ser espiritual, sensacional, em eterna evolução, e pode criar tudo que você quiser. Você só não sabe verdadeiramente disso. Por mais que você diga, é verdade, sou imagem e semelhança de Deus. O que é isso? O que significa isso?
Você é a imagem e semelhança de Deus e tem medo. Como? Como que você pode ter medo? Como que você pode ter ansiedade? Como que você pode não controlar suas próprias vontades se você é a imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo, que criou o universo? Ele criou tudo, só tudo. E você dentro de uma bolinha de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, porque tem leis que regem isso tudo, não consegue criar riqueza, porra. É porque você não entendeu a sua identidade, tá? Então, quando você entende como funcionam as leis do universo, você começa a cocriar tudo que você quer. E você começa a entender por que que você não conseguia as coisas, não alcançava as coisas. Porque você nem sabe sua identidade, você não sabe como as leis do universo funcionam, você não sabe para onde está indo, você não sabe o seu propósito, e você não domina a sua mente e quer ter uma vida, e vida boa, e vida em abundância, entendeu? Indomável.